Olá pessoal, meu nome é Concécio e está começando agora mais um programa Deus Sem Igreja. Esse programa é para você que ama a Deus, quer se aproximar dele, quer ouvir mensagens cristãs que fortalecem sua fé e músicas que tocam o seu coração. Hoje eu quero falar sobre Jesus e a Bíblia. A maioria das pessoas não cristãs enxerga Jesus como um personagem histórico e a Bíblia como um livro religioso, nada mais. Tem até alguns que a consideram como mitologia. E eu até entendo essa postura em relação à Bíblia, porque está escrito lá em 1 Coríntios 1,18: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quando uma pessoa não cristã lê a Bíblia só como um livro histórico, não entende o que está escrito nela. E se entende alguma coisa, acha que é uma loucura, como diz 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia não é um livro comum. Ela é um livro espiritual e um livro vivo, como diz Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia em si já é uma prova forte da existência de Deus. Apesar de alguns dicionários modernos definirem a Bíblia como uma antologia de textos religiosos, ela é muito mais do que isso. Mesmo porque a antologia é uma coleção de obras literárias reunidas com base em um tema, período ou autor específico. E a Bíblia contém 66 livros escritos por 40 autores diferentes dos mais variados níveis sociais que viveram em épocas diferentes, culturas diferentes, governos diferentes, locais diferentes e ao longo de um período de mais de 4.000 anos. Seus autores foram desde homens importantes como reis, profetas e sacerdotes, até os mais simples pastores de ovelhas, fazendeiros, pescadores e escravos. Todos contando a sua própria história em épocas diferentes, narrando a sua luta e a de outros que tinham em comum a fé num mesmo Deus, o Criador de tudo que existe. E apesar de muitos desses autores nunca terem se encontrado ou se conhecido, suas histórias e narrativas completam umas às outras. Várias passagens da Bíblia contêm profecias escritas que foram cumpridas muitos anos mais tarde. Tem histórias e personagens preditos por quem nunca sonhou em conhecê-los. Pedro explicou esse fenômeno em 2 de Pedro 1,21. A profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens santos movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. As escrituras e revelações contidas na Bíblia foram dadas aos homens diretamente por Deus. Por isso a Bíblia sempre foi muito questionada e combatida. Ela sobreviveu a inúmeras tentativas de destruição ao longo da história da humanidade. Mesmo assim, continua sendo o livro mais vendido em todo o mundo. No passado, até a própria igreja tentou ocultar a Bíblia, proibir a sua tradução e evitar que ela fosse lida por pessoas comuns. E ainda hoje, sua leitura não é recomendada sem supervisão e orientação de um estudioso responsável, um padre, pastor, seminarista ou teólogo das Escrituras. Ela foi escrita e preservada milagrosamente todo esse tempo por uma única razão: para que você possa ler e conhecer a história verdadeira do único Deus verdadeiro. Mas muitos ainda se recusam a aceitar e confiar no que está escrito na Bíblia, porque dizem que não há provas de que ela foi escrita por Deus.
Mas como acabei de falar, ela não foi escrita por Deus. Foi escrita por homens divinamente inspirados por Deus. Como diz 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Ah, mas se a Bíblia foi escrita por homens, então não podemos acreditar nela como verdade única. Existem muitos outros livros escritos por homens sábios e Deus nos deu a livre escolha. Podemos escolher acreditar em qualquer um. Sim, você pode escolher acreditar em qualquer um, mas se Deus é realmente Deus e se Ele é todo-poderoso, então Ele tem o poder para preservar aqui na Terra um livro que contém a sua história verdadeira. E eu tenho certeza que esse livro é a Bíblia. Porque não conheço nenhum outro livro que tenha sido escrito da maneira sobrenatural que a Bíblia foi, e nem que tenha sido traduzido em tantos idiomas como ela foi e ainda é, e nem que tenha sido tão perseguido e combatido pelo sistema como ela foi e ainda é, e mesmo assim sobreviveu. De todas as religiões do mundo, a mais combatida, criticada e perseguida é o cristianismo. E a base do cristianismo é a fé na Bíblia, na história do Deus verdadeiro e do seu Filho Jesus, que deu a vida para nos livrar da morte eterna. Ah, mas como podemos confiar em todas as versões e traduções da Bíblia? Como você pode ter certeza que ela não foi adulterada? A resposta ainda é a mesma. Se Deus é realmente Deus e se Ele é todo-poderoso, então tem que ter o poder para preservar a sua história. Caso contrário, ficaríamos sem opção. E se você realmente tem a livre escolha, então Deus tem a obrigação de preservar a história verdadeira dele para que você possa escolhê-la dentre todas as outras. Porque além da Bíblia existe uma tonelada de livros escritos por homens considerados sábios, mestres, professores, doutores e estudiosos, que você pode escolher ler e seguir. Inclusive, muitos deles vieram antes de Jesus, mas o próprio Jesus avisou a respeito deles lá em João 10:8. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as minhas ovelhas não os ouviram. Você pode escolher entre a Bíblia e todos os outros livros dos sábios desse mundo. Só me responda uma coisa antes. Você já leu a Bíblia alguma vez? Ah, eu tentei, mas ela é muito chata. Essa é uma desculpa velha, inclusive muito usada, mas é o que acontece normalmente com a pessoa que começa a ler a Bíblia do começo. Ora, bolas, todo livro deve ser lido do começo. Não, a Bíblia não. Se você não é um cristão determinado a conhecer a história completa do seu Deus e resolve ler a Bíblia começando do começo, provavelmente não vai chegar muito longe. Porque o povo hebreu era muito dedicado no registro da sua história, mas também da sua genealogia. Aí então, no começo da Bíblia, a pessoa fica toda animada lendo sobre a criação do mundo, Adão e Eva, Caim e Abel, e de repente começa uma lista enorme de fulano gerou cicrano, que gerou beltrano, e vai indo, e demora até aparecer outra história. E aí depois mais genealogias. E então a pessoa cansa e deixa a Bíblia de lado, acha ela chata. Realmente tem umas partes que são cansativas, como a descrição detalhada da construção do Templo de Salomão, ou os relatos das cerimônias dos sacerdotes, os livros da lei de Moisés, que todo mundo acha que são só 10 mandamentos, mas na verdade são 613, e muito bem explicados e detalhados. Mesmo assim, se você insistir, vai conhecer histórias impressionantes,
como a dos juízes de Israel. Sansão era um deles, mas tem vários outros, inclusive Gideão. E depois tem a emocionante história do profeta Samuel, do rei Saul, do pastor de ovelhas que derrotou um gigante e se tornou rei, e muitas outras histórias de arrepiar, que vão realmente fortalecer a sua fé. Mas é preciso muita disciplina e dedicação para chegar até lá. E se por acaso você não tem toda essa força de vontade, muito menos dedicação e disciplina, então comece lendo o Novo Testamento. É muito mais fácil, já entra de cara na história de Jesus. Eu gosto muito do Evangelho de João, mas o Novo Testamento tem 4 evangelhos que contam a mesma história de 4 pontos de vista diferentes. Aí sim você vai conhecer a verdade sobre o seu Deus e sobre o Filho dele que se entregou na cruz por nós. E depois ainda tem a história dos discípulos de Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos. Mas não adianta você querer formar sua opinião com base no que ouviu falar de Deus, de Jesus e da Bíblia. Porque tem gente que gosta e gente que não gosta. Tem gente que entende e gente que não entende. E tem gente que não gosta, não entende, não conhece, mas mesmo assim palpita como se soubesse de tudo. E para você poder realmente conhecer o seu Deus, a única maneira é dando uma chance para Ele, lendo a Bíblia. Mas Deus não vai te forçar a nada. Ele colocou aqui na terra um livro com toda a verdade sobre Ele e te deu a escolha, a sua livre escolha. Se escolher desprezar Deus e a verdade dele escrita na Bíblia, então a responsabilidade é sua. Mas depois não reclame de Deus. Porque Deus permite tanta maldade? Porque Deus não acaba com a pobreza no mundo? Porque Deus não faz isso e aquilo? Se você não se deu ao trabalho de conhecê-lo, não fale mal dele. Você não tem a menor ideia de quem ele é. Se soubesse realmente quem ele é, ia correndo pegar uma Bíblia e procurar a resposta para essas perguntas tão básicas. A verdade está muito mais perto do que você imagina. Você só precisa escolher. Todo mundo está buscando algo para acreditar. Procuram no universo querendo encontrar. Há quanto tempo está brilhando essa estrela lá no céu? A que distância está ficando de você e eu? Os sábios estão falando que são bilhões de anos-luz, mas eu não estou acreditando, porque eu posso ver sua luz. A verdade está mais perto para viver e ser feliz. Você deve ter por certo que o velho livro diz. Os sábios estão tentando nos explicar como se criou o mundo sem ninguém para o criar. Estão falando que as estrelas estão a bilhões de anos-luz, mas eu não estou acreditando, porque eu posso ver sua luz. A verdade está mais perto para viver e ser feliz. Você deve ter por certo que o velho livro diz. A verdade está mais perto
feliz. Você deve ter por certo que o velho livro diz. La 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 la. Você deve ter por certo que o velho livro diz. A verdade está mais perto pra viver e ser feliz. Você deve ter por certo que o velho livro diz. A verdade está mais perto pra viver e ser feliz. Você deve ter por certo que o velho livro diz. Você deve ter por certo o que o velho livro diz. No pequeno dicionário da língua portuguesa, publicado em 1957, organizado por Hildebrando de Lima e revisado por Manuel Bandeira, o conceito da Bíblia está escrito assim: conjunto de livros sagrados do Antigo e Novo Testamento, livro precioso de importância capital. Eu gostei muito dessa definição porque ressalta a preciosidade e importância da Bíblia. Eu sei que algumas pessoas que escutam o meu programa aqui na rádio esperam ouvir mensagens animadoras, fortalecedoras e alegres, e podem até ficar um pouco decepcionadas me ouvindo falar da importância de ler a Bíblia. Mas as mensagens animadoras, fortalecedoras e alegres que transmito aqui no programa vêm dela. A minha maior fonte de inspiração é a Bíblia. Em cada programa eu sempre conto uma ou mais histórias da Bíblia, e se você já tiver lido, vai gostar muito mais de me ouvir contando. Como acontece quando você lê um livro e depois assiste o filme do livro, você se sente muito mais capaz de criticar e avaliar o filme. Se conhecer as histórias da Bíblia que conto aqui, vai ser capaz de avaliar e criticar o que ensino. E quem sabe pode até se surpreender com algumas coisas que eu falo. Como Jesus ensinou em Mateus 13:52, todo homem instruído a respeito do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. A Bíblia é um baú de tesouros e cada vez que você lê vai encontrar uma joia preciosa nela. Ela é tão importante que o maior capítulo da Bíblia, que está no maior livro da Bíblia, que é o Salmo 119, é todo dedicado à importância das Escrituras, à importância de ler a Bíblia. Eu não vou ler ele aqui, mas recomendo que você leia. Ao invés disso, vou contar a história do Sr. Henry J. Ellsworth. Ele era o diretor do Escritório de Registro de Patentes dos Estados Unidos. Quando anunciou a sua aposentadoria, muitas pessoas ficaram preocupadas, mas ele veio a público e fez uma declaração para tranquilizar a todos. Ele disse assim: não há razão para preocupação. A humanidade já atingiu o auge das suas realizações. Não irá acontecer mais nenhuma grande invenção que requeira os serviços do Escritório de Registro de Patentes. Só que essa declaração foi feita no ano de 1844, antes do barco a vapor ser inventado, antes do cabo telegráfico sob o oceano, antes do telefone, da luz elétrica, micro-ondas, computador, celular e de todas as muitas outras invenções que aconteceram até os dias de hoje. Quer dizer, o sujeito tinha uma visão muito restrita. E é isso que acontece quando a pessoa acha que não tem nada para aprender com a Bíblia. Ela está pensando como o Sr. Ellsworth. Se você acha que vai encontrar na sabedoria do mundo tudo o que precisa aprender e que a Bíblia não tem nada de novo para te ensinar, é melhor repensar.
O Criador dos céus e da terra sabe muito mais do que qualquer uma das suas criaturas, e no seu livro escondeu grandes tesouros e preciosas lições que nenhum homem pode ensinar. E Deus ainda tem muitas surpresas reservadas para aqueles que escolhem ouvir a sua voz e aprender com a história dele escrita na Bíblia. Ele conhece os pensamentos de cada ser humano e sabe tudo o que ainda vai acontecer com a humanidade, e colocou tudo isso na Bíblia. Jesus nos ensinou em João 6,63: as palavras que eu digo são espírito e são vida. Deus não preservou a Bíblia aqui nesse mundo para nada. Pode ter certeza que ela vai te ensinar as lições mais preciosas da sua vida, vai fortalecer a sua fé de uma maneira que você nunca imaginou e ainda vai alegrar todos os dias da sua vida e iluminar o seu caminho. Foi o que Deus disse ao Josué quando o nomeou substituto de Moisés. Josué 1:8. Não se afaste do livro dessa lei, medita nele dia e noite, para fazer conforme tudo o que está escrito nele. Então você vai prosperar no seu caminho e será bem-sucedido. A única coisa que você precisa é de um coração aberto e um espírito receptivo, porque a verdade de Deus está à disposição de todas as pessoas que quiserem se alimentar dela. Como disse o profeta lá em Jeremias 15:16, quando achei as tuas palavras, logo as comi, e elas foram alegria para o meu coração. Se você aprender o que a Bíblia tem para te ensinar, Deus vai te surpreender fazendo coisas incríveis na sua vida, coisas que Ele só faz para quem está conectado a Ele, conectado através das palavras da Bíblia. Jesus explicou esse conceito lá em João 15:4, 5 e 7. Ele disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo o que pedirem será feito. Mas isso só acontece se você estiver conectado a Ele através da Bíblia e se deixar o Espírito Santo te guiar a cada passo do seu caminho. Só Jesus é que tem as palavras da vida eterna. Quem falou isso foi o Pedro lá em João 6,68. Todos os outros sábios, mestres, pensadores, estudiosos, filósofos, cientistas, iluministas, guias espirituais, gurus e curandeiros desse mundo não sabem nada perto dele. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. Vamos conferir isso lá no Evangelho de João, capítulo 1. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. João 1, de 1 a 4. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em algumas traduções está escrito: no princípio era o verbo. E o verbo é uma palavra que expressa uma ação, uma palavra que age. Então, continuando, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem fez tudo? Quem criou todas as coisas? A palavra, é o que diz aqui. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a palavra de Deus foi o que criou tudo. E você pode comprovar isso facilmente lendo lá o primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, quando Deus criou o mundo. Ele disse: haja luz, e houve luz. Tudo o que criou, Deus criou falando. Sua palavra criou tudo. Então vamos continuar lendo. João 1, de 10 a 14. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. A palavra que fez o mundo não foi reconhecida pelo mundo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quem recebeu a palavra e acreditou nela, recebeu o poder de se tornar um filho de Deus.
E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o Filho unigênito do Pai? Jesus. Ele é a palavra que se fez carne. Foi ele que se tornou um ser humano e habitou entre nós. E essa é uma grande revelação sobre Jesus e a Bíblia. Jesus é a palavra. Quando você lê a Bíblia e recebe as palavras no seu coração, você está recebendo Jesus e se alimentando dele. Quando Jesus estava na beira do poço conversando com a mulher samaritana, ele disse, João 4,14, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Na verdade, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Quando você recebe Jesus e bebe a sua palavra, ela entra, te preenche e começa a derramar para fora. Porque ele quer que você derrame a verdade da palavra para os outros. Ele enche o seu coração e a sua alma para ela transbordar e lavar outros também, como te lavou. Então Jesus é a palavra. E o que mais Jesus é? Em João 6,35 ele afirma, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus é o alimento espiritual que você precisa, ele é o pão da vida. Lá no jardim do Éden existia a árvore da vida, quem comia dela não morria. Nós não temos mais a árvore, mas temos o pão da vida. E quem se alimenta de Jesus também não morre. Jesus disse em João 6,40, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e acredita nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nem mesmo a morte tem poder sobre aqueles que se alimentam da palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o pão da vida. Aquele que come este pão viverá para sempre. E o pão que eu dei é minha carne pela vida do mundo. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as dou vida eterna, não perecerão jamais, nem ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai caminha teu, é maior que todos, e ninguém pode tirá-la das mãos de Deus.
Este é o programa Deus Sem Igreja e eu sou o Concécio. Hoje estou falando sobre a Bíblia e sobre quem é Jesus. Já lemos que Jesus é a palavra de Deus e também o pão da vida. Mas o que mais Jesus é? Em João 10:7 ele ensina que é a porta das ovelhas. Diz lá em João 10:9: Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim se salvará, entrará e sairá e achará pastagens. Como você faz para se salvar, para entrar no céu? Passando por Jesus. Ele é a porta que conduz à vida eterna. Nesse mesmo capítulo, ele também explica que é o bom pastor. João 10:11-18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, quando vê o lobo vindo, deixa as ovelhas e foge, porque ele não é o pastor e não cuida das ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. E esta é a grande diferença entre Jesus e todos os outros mestres desse mundo. O único que deu a vida pela humanidade foi Jesus. Só ele se sacrificou para resgatar as almas de todos os seres humanos, porque só ele tinha o poder para fazê-lo. Ele explicou: Meu Pai me ama porque dou a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou espontaneamente. Tenho poder para dá-la e poder para tomá-la de volta. E isso recebi do meu Pai. Jesus é Deus e por isso tinha poder para entregar a sua vida em resgate da humanidade e depois tomá-la de volta. E foi exatamente o que ele fez. Em João 12:44-48, ele explicou que também é a luz que veio ao mundo. Jesus clamou: Quem crê em mim, não crê somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho dito, essa é que vai julgá-lo no último dia. Aqui fica bem claro que se você rejeita a palavra, a Bíblia, está rejeitando o próprio Jesus. Então não tem como você dizer que acredita em Jesus, mas não na Bíblia. Eles são um só. Se você rejeita a palavra, é ela mesma que testemunha contra você. É o que diz aqui. Então até aqui já sabemos que Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o pão da vida, a porta das ovelhas, o bom pastor, e ele é a luz do mundo. E o que mais podemos aprender no programa de hoje sobre quem Jesus é? Vamos lá para João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é outra revelação importantíssima sobre Jesus. Nesse versículo, lemos 3 definições preciosas de quem ele é. A primeira é que Jesus é o único caminho que conduz a Deus. Não existe outro caminho. Por isso, ele afirmou no final do versículo: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode ser difícil de aceitar, mas não tem como chegar a Deus por outro caminho. No mundo de hoje existem inúmeras opções para o ser humano se salvar, mas esse versículo afirma que nenhuma delas funciona. Todas as tentativas do ser humano de se salvar sem Jesus não dão em nada. Qualquer outra maneira que você escolher para chegar até Deus, que não for através de Jesus, não vai dar certo, não vai funcionar. Só Jesus deu a vida para te levar até Deus, e só Ele pode fazer. Inclusive, se você prestou atenção no final do versículo, reparou que ele disse: ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Por que vem?
porque ele está com o Pai. Ele e o Pai são um. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, o caminho para chegar a Deus Pai é através de Jesus, o Deus Filho. A segunda definição preciosa neste versículo é que Jesus é a verdade. E isso aqui já é outra bomba forte em cima de quem não quer acreditar na Bíblia, na palavra de Deus. Porque nós já lemos antes que Jesus é a palavra, e agora lemos que ele é a verdade. Então a palavra é a verdade. E tudo o que vai contra a verdade da Bíblia é mentira. Quando enfrentou os líderes religiosos que o desafiavam o tempo todo, Jesus afirmou em João 8, 44 a 47: Vocês pertencem ao seu pai, o diabo, e querem executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então quem é o pai da mentira? O inimigo de Deus. Por isso ele vai contra a verdade. E Jesus continua: Porque eu digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que vocês não ouvem é porque não pertencem a Deus. Quem é de Deus aceita as palavras escritas na Bíblia, porque são as verdades de Deus. Simples assim. E a terceira definição contida nesse versículo de João 14,6 é que Jesus é a vida. Sem ele você está condenado à morte. E não é só vida e morte aqui na terra, mas vida eterna e morte eterna. E esta simples verdade é explicada em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é acreditar em Jesus, mas acreditar no sentido de receber Jesus, aceitar ele como seu Salvador, se render a ele, se alimentar dele, deixar Jesus entrar no seu coração, mudar sua vida e se tornar um com você. É isso que ele mais quer. E foi isso que ele pediu a Deus na sua oração de João 17, 20 a 21. Peço por aqueles que vão crer em mim através da sua palavra, que todos sejam um, como tu, Pai, é um em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Jesus pediu a Deus que todos nós que cremos nele nos tornemos um com ele e com Deus. Isso é maravilhoso. Então, recapitulando mais uma vez, Jesus é a palavra de Deus, o pão da vida, a porta das ovelhas, o bom pastor, a luz do mundo, o único caminho que pode te levar até Deus, e ele é a verdade. E Jesus também é a vida eterna. Lendo essa lista aqui, eu me lembrei também do que Jesus falou para Marta antes de ressuscitar o Lázaro, lá em João 11, 21 a 26. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: seu irmão ressurgirá. Então Marta respondeu: eu sei que ressurgirá na ressurreição, no último dia. Mas Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Olha que impressionante. Além de ser a vida, Jesus também é a ressurreição. Por isso, ele pode reviver quem está morto e pode garantir aos vivos que eles nunca vão morrer. E é exatamente por isso que nós cristãos não deveríamos ter medo da morte. Para as pessoas do mundo, a pior coisa que pode acontecer é morrer, porque para elas a morte representa o fim da vida. Mas para nós cristãos, a morte é apenas a nossa formatura. Ela representa o início da nossa nova vida no céu com Deus, a vida eterna. As pessoas que não acreditavam em Jesus não conseguiam entender as palavras dele,
porque não aceitavam a verdade. E ele explicou para elas em João 8:23, vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso, era tão difícil para elas entenderem as verdades espirituais que ele ensinava. Mas a nosso respeito, ele disse em João 17:16, eles não são do mundo como eu não sou do mundo. E é por isso que temos dentro de nós esse desejo de ficar perto de Deus, porque somos dele, temos sede do Deus vivo. Como a corça suspira pelas correntes d'água, suspira minha alma por ti, oh Deus. Como a corça suspira pelas correntes d'água, suspira minha alma por ti, oh Deus. Suspira minha alma por ti, oh Deus. Entro no céu e sorrio, e me abro num sorriso. Entro no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando irei ver a Deus, entro no céu e sorrio. Entro no céu e me abro no sorriso. Entro no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Meu alimento dia e noite, escarnecendo me perguntam. As lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, escarnecendo me perguntam. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Penso no céu e sorrio. Penso no céu e me abro no sorriso. Penso no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Penso no céu e sorrio. Penso no céu e me abro no sorriso. Penso no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Se estiver gostando e quiser mandar uma mensagem, anote o número do WhatsApp 319 9690 3688. Repetindo, 319 9690 3688. Hoje estou falando sobre Jesus e a Bíblia. No começo desse programa falei sobre a importância de ler a Bíblia e como ela é a verdade de Deus. Depois li algumas definições de Jesus encontradas no Novo Testamento. Jesus é a palavra de Deus, o pão da vida. Ele é a porta das ovelhas, o bom pastor, a luz do mundo.
Jesus é o único caminho que pode te levar até Deus. Ele é a verdade e Jesus é a vida eterna. E agora quero ler as palavras maravilhosas que Jesus falou a nosso respeito em João 15. João 15, 1 a 16. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Nós somos ramos da videira, somos parte de Jesus. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. A palavra de Deus é o que nos limpa e nos lava. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O ramo sozinho não pode produzir fruto se não estiver na videira. Assim vocês também não podem produzir fruto se não permanecerem em mim. E como fazemos para permanecer em Jesus? Lendo a sua palavra, permanecendo nela, guardando-a no nosso coração. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se não estivermos conectados a Ele, não podemos fazer nada de bom para o reino de Deus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como é que faz para se tornar um discípulo? Dando fruto. Mas que fruto é este? Almas salvas para o reino de Deus. Cada seguidor de Jesus tem a obrigação de buscar os outros que ainda estão perdidos nesse mundo. Como o Pai me amou, também eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho dito isto para que a minha alegria esteja em vocês e que a sua alegria seja completa. Jesus nos ensina a permanecer unido a Ele para que a alegria dele nos complete. Ele quer que você seja feliz. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas os chamo de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai dei a conhecer a vocês. Jesus é Deus e mesmo assim nos considera como amigos. Dá para imaginar uma honra tão grande? Nós somos amigos de Deus. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e designei para que vão e deem fruto, e seu fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirem ao Pai, Ele vos conceda. Foi Ele que nos escolheu, e por isso não precisamos ter medo de nada nesse mundo, e nem deveríamos nos preocupar com nada. Afinal de contas, no final dessa vida, Ele vai estar esperando por nós para nos receber em sua casa, e ainda vai nos recompensar por tudo o que fizemos para Ele e para os que são dele aqui nesse mundo. Se agarre às preciosas palavras de Deus escritas na Bíblia. Leia sempre que puder, pense nelas, fale sobre elas, ajude outras pessoas a conhecerem a verdade de Deus. É ela que nos dá força para escalar a montanha dessa vida. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, seus pensamentos no céu, e guarde a palavra dele no seu coração. Suba ao monte, deixe este mundo, cruze o rio, ainda que profundo. Suba ao monte.
monte e deixe este mundo. Cruze um rio, ainda que profundo. Jesus já vem, não vai demorar. Dê a palavra, continue a cantar. E deixamos para trás o passado e marchamos pro que Deus tem à frente. Atendemos ao seu alto chamado, ganhar o prêmio que Ele tem pra gente. Meu corpo todo doído, meu coração partido, algo em mim me faz sentir que não posso desistir. Suba ao monte e deixe este mundo. Cruze um rio, ainda que profundo. Jesus já vem, não vai demorar. Dê a palavra, continue a cantar. E o vale lá embaixo tem pessoas que nunca souberam que há um monte que elas podem subir, ou elas não têm nem razão pra existir. Mas eu vou sempre escalar até o topo subir. Tenho que estar sempre lutando até o topo atingir. Suba ao monte e deixe este mundo. Cruze um rio, ainda que profundo. Jesus já vem, não vai demorar. Dê a palavra, continue a cantar. Suba ao monte e deixe este mundo. Cruze um rio, ainda que profundo. Jesus já vem, não vai demorar. Dê a palavra, continue a cantar. E está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem e que Deus abençoe o seu final de semana. Preciso mais do meu computador. Leve meu carro e meus óculos de sol. Tome meu cachorro e o meu celular. Tudo que tenho pra trás vou deixar. Pegue minha casa e minha televisão, meu DVD, vídeo e violão. Não preciso de mais nada pra viver, se estiver aqui sentado neste trem com você. Porque eu sinto que eu só vou precisar da minha passagem pra cidade celestial. Não estou doente, simplesmente já sei que preciso me livrar de tudo que me viciei. Talvez você pense que enlouqueci, que usei alguma droga e a cabeça perdi. Pegue o telefone e ligue pro meu patrão. Diga a ele que eu peço demissão. Já cansei
cansei dessa rotina todo dia. Tenho algo bem melhor pra fazer com minha vida. Ouço o apito, é hora de embarcar. Eu vou subindo, ou a chance vai passar sempre pra frente, sem tempo para analisar. E a passagem é grátis, pode entrar. Passagem eu vou para a estação. Talvez não entenda, mas tomei a minha decisão. Coisas materiais não satisfazem de verdade. Só agora encontrei a verdadeira liberdade. Meu bem vem chegando, acenando a mão. Juntos nós vamos esperar na estação, deixando todo o nosso passado pra trás, pra subir neste trem e não voltar nunca mais. Porque eu sinto que eu só vou precisar da minha passagem pra cidade celestial. Ouço o apito, é hora de embarcar. Eu vou subindo, ou a chance vai passar sempre pra frente, sem tempo para analisar. E a passagem é grátis, pode entrar. Ouço o apito, é hora de embarcar. Eu vou subindo, ou a chance vai passar sempre pra frente, sem tempo para analisar. A passagem é grátis, todo mundo pode entrar.